Brothers in Arms, do Dire Straits, completou esta semana 40 anos do seu lançamento e realmente se transformou numa obra-prima que, inclusive, venceu a batalha contra o tempo. E em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, eu vou contar várias histórias que quase ninguém conhece a respeito desse disco e explicar por que esse álbum aqui ele cativou milhões de pessoas ao redor do planeta e provocou também ódio em outros tantos milhões de pessoas. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, já se passaram 40 anos desde que o Dire Straits lançou o Brothers in Arms. Um álbum que realmente marcou a história da música pop, do rock, né, sem dúvida alguma, mas que também redefiniu a maneira como a música era gravada, era consumida e era sentida. Esse disco ele foi lançado exatamente em 13 de maio de 1985 e esse disco se transformou em um marco cultural, um marco tecnológico e também um marco emocional que continua relevante de uma maneira avassaladora na memória afetiva de milhões de pessoas. E é por isso que eu vou dar uma destrinchada nessa relevância, vou contar algumas histórias por trás da criação, das gravações, os problemas que a banda teve no estúdio e, claro, eu vou falar a respeito de cada uma das faixas para mostrar que esse disco aqui realmente sobreviveu muito bem ao teste do tempo e ficou ainda melhor com o passar dos anos, pelo menos na minha opinião, ao contrário de outros milhões de pessoas que passaram a odiar esse disco por causa da quase insuportável massificação nas rádios e nas TVs, cara, dos hits desse disco. Money for Nothing, So Far Away, Walk on Life, Your Latest Trick, Why Worry e até mesmo a da faixa título. Quando o Brothers in Arms chegou às lojas, o mundo da música, na verdade, estava no meio de uma transformação, porque era a era do CD, da MTV, do pop sintético e daquele rock de arena. E o Dire Straits, obviamente liderado pelo Mark Knopfler, já era uma banda respeitada, já tinha os hits como Sultans of Swing e tinha alguns já ótimos álbuns no seu currículo. Só que nada preparou a banda para o impacto desse quinto álbum. Com muito mais de 30 milhões de cópias vendidas ao longo desses anos, cara, o Brothers in Arms ainda hoje é o maior sucesso comercial do Dire Straits e que não existe mais, e também um dos álbuns mais vendidos da história. E isso é uma prova de que esse disco, de uma certa forma, tocou em algo profundo no público global. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja se perguntando o que é que torna o Brothers in Arms tão especial. Primeiro, a inovação tecnológica dele. Esse disco foi um dos primeiros álbuns gravados, mixados e masterizados inteiramente em formato digital. E isso trouxe uma clareza sonora na época que foi considerada revolucionária para os padrões daqueles tempos, especialmente no formato do CD, que estava inclusive começando a substituir os LPs e as fitas cassetes. E o som cristalino dessas faixas mostrou o potencial do digital naqueles tempos, inclusive ajudando a consolidar o CD como o padrão da indústria na época, né? Inclusive esse álbum foi o primeiro disco a vender 1 milhão de cópias nesse formato de CD, né? E isso foi um feito que mudou a forma como a gente passou a consumir música desde aquela época. Mas não foi só tecnologia. O Brothers in Arms ele tem um equilíbrio perfeito entre sofisticação e acessibilidade. Aliás, sofisticação é a palavra que define esse novo modelo de camisa de futebol do Judas Priest, cara. Olha aí, lançados pela WA Sports. Olha lá, com distintivo, numeração atrás, tudo, né? Feito com tecido primoroso e absurdamente confortável e tem um visual belíssimo, né? Que obviamente você vai poder usar nas mais diversas ocasiões e que também, obviamente, você pode adquirir
essa camiseta e todas as outras lançadas pela WO Sport, inclusive essa aqui que eu estou usando do Kiss, com o nosso cupom exclusivo Registadeu Indica, clicando aqui no link na descrição do vídeo aqui abaixo, e você vai colocar o cupom e você vai ter um desconto espetacular para adquirir esse modelo novo e todos os outros da WO Sport, inclusive esse aqui que eu estou usando do Kiss Army, né? Mas olha que lindeza essa camiseta do Judas Priest, cara. Essa camisa de futebol maravilhosa aqui, com 82. Por quê? Porque é da época do Screaming for Vengeance. Olha, demais, né? Então não vacila, tá? Usa o nosso cupom e você vai sair bonitão por aí. Agora, voltando então ao assunto da Dire Straits. Enquanto o rock dos anos 80 muitas vezes caía na armadilha do exagero, você lembra, né? Aqueles cabelos armados, calça de couro apertada, aqueles sintetizadores pentelhos, o Dire Straits ele entregou um som maduro, com raízes no blues, no country, no rock, no jazz, mas com um apelo pop que realmente conquistou o mercado consumidor mundial daqueles tempos. As letras, por exemplo, como Money for Nothing, por exemplo, que era uma sátira muito mordaz à cultura da MTV, e a letra de Brothers in Arms, né, que era um hino antibélico inspirado na Guerra das Malvinas, cara, naqueles tempos, isso tudo mostra a habilidade que o Mark Knopfler tinha como um contador de histórias, com um lirismo que ia, e ainda vai, né, a gente ouve hoje em dia, do irônico ao profundamente humano. E ao longo das décadas, esse álbum ele não envelheceu, ele na verdade ele amadureceu. O que parecia muito excessivamente oitentista, até naqueles tempos, né? Os teclados do Alan Clark, a produção polida do Neil Dorfman, hoje soa até de uma certa forma atemporal, como se fosse assim, um vinho que melhorou com o tempo. E a guitarra do Mark Knopfler, né, que tinha ele sempre tocando sem palheta, né, que na verdade era uma técnica chamada finger picking, que era muito usada no country, e essa maneira de tocar guitarra ainda hoje continua inspirando gerações de músicos, e mesmo faixas como Walk of Life ainda fazem todo mundo balançar o esqueleto, enquanto Brothers in Arms, por exemplo, segue sendo inclusive tocada em vários funerais militares no exterior, cara. Que isso tudo é uma prova do peso emocional que essa canção e todas as outras têm. Só que a criação do Brothers in Arms, na verdade, nunca foi um passeio no parque para você fazer um piquenique. Porque esse disco foi gravado entre novembro de 84 e março de 85, principalmente no Air Studios, cujo dono, inclusive, era o George Martin, produtor dos Beatles, e num estúdio onde todos os grandes astros da época gravavam. Esse estúdio ele foi destruído por um furacão ali na ilha caribenha de Montserrat, em 1989, onde ficava o estúdio. E o processo de gravação desse disco foi marcado por muitos problemas técnicos, umas decisões estranhas e até mesmo por pura sorte. Porque o Mark Knopfler, naquela época, ele era obcecado por qualidade sonora. E ele insistiu em gravar o álbum completamente em formato digital, que isso na verdade era uma novidade na época, né? E a banda usou uma máquina digital Sony de 24 canais, né? Que inclusive é algo que pouquíssimos estúdios dominavam dentro desse âmbito digital. Só que essa tecnologia era muito instável naquela época, tanto que teve uma noite, cara, que a máquina apagou 70% do material que tinha sido gravado, cara, forçando inclusive a banda a recomeçar do zero e a fazer gravações posteriores lá também em Nova York, no igualmente famoso estúdio Power Station, incluindo os overdubs dos naipes de metais e daí a percussão. Agora, você imagina o desespero de você perder 70% do que você tinha gravado, cara. E para piorar ainda mais essa situação, naquele período em Nova York, o baixista, o John Illsley, ele foi correndo no Central Park e ele tropeçou, caiu e quebrou os 2 cotovelos, cara. E isso obrigou a contratação do onipresente baixista Tony Levin, né, famosíssimo, para gravar o baixo da música Why Worry, e também do Neil Jason, outro baixista sensacional, para fazer a mesma coisa em One World. E esses contratempos, porém, de uma certa forma, acabaram
obrigando o Mark Knopfler, a banda e o produtor, a refinar as faixas, e isso acabou resultando em takes um pouco mais precisos e com uma carga emocional maior. Um outro problema sério estava na própria banda, porque antes de entrar em estúdio, o Mark Knopfler ele já tinha composto todas as canções, já tinha arranjado tudo e já tinha ensaiado com a banda para entrar em estúdio. Só que logo na primeira semana, em dezembro de 1984, o guitarrista base, o Hal Lindes, resolveu cair fora. Por quê, cara? Porque ele queria mesmo era fazer trilhas sonoras para filmes. Ele tinha inclusive trabalhado com o próprio Mark Knopfler na trilha do filme Local Hero, em 1983. E ele pirou, ele falou, não, vou sair. E ele foi substituído por um amigo do Mark Knopfler, que era o Jack Sony, que ele só teve tempo de gravar uma guitarra sintetizador numa canção chamada The Man's Too Strong. Agora, mais grave que isso foi a demissão do baterista, o Terry Williams. O desempenho dele ficou muito aquém do esperado, tanto pelo Mark Knopfler quanto pelo produtor, o Neil Dorfman. Essa foi a explicação que ele deu na época. Como ele tinha sido obrigado a gravar com um clique de metrônomo, ele reclamou tanto que aquilo atrapalhou o desempenho dele, que ele acabou, inclusive, sendo demitido assim que ele terminou de gravar as partes de bateria dele, cara. Foi 1 mês e meio depois do início das gravações. E ele acabou sendo substituído pelo baterista espetacular Omar Hakim. Pode procurar o currículo do Omar Hakim, que você vai ficar de queixo caído. E ele regravou praticamente todas as partes de bateria do William, que tinha sido demitido. Ele gravou tudo em 2 dias. Porque ele tinha o quê? Ele tinha um outro compromisso, né? Ele não podia demorar. Ele matou tudo em dois dias. E, curiosamente, a única contribuição do Terry Williams que sobreviveu à demissão dele foi na introdução de Money for Nothing, né? Com aquele som de bateria eletrônica lá, que inclusive define a faixa, né? Mas o resto, tudo veio do Omar Hakim. Só que na hora de fazer a turnê para promover o disco, eles chamaram o Terry Williams de volta. Tem uma outra história curiosa, e que pouca gente sabe, que o maior hit do álbum, né, que é o Money for Nothing, que tem aquele riff inesquecível, tem a voz lá do Sting cantando I Want My MTV, essa música, ela nasceu de um momento de improvisação, porque o Mark Knopfler estava numa loja de departamentos ali, e ele ouviu uns trabalhadores, uma loja no setor de eletrodomésticos, zombando dos músicos da MTV, né, dizendo que, pô, cara, é assim que a coisa funciona hoje, cara, esses caras ganham dinheiro para não fazer nada, e ainda conseguem faturar umas garotas aí, tudo de graça. E aí o Mark Knopfler achou engraçada essa frase, ele anotou isso e botou na letra da música. E no estúdio teve um erro na colocação dos microfones, que acabou ficando um pouco diferente do que o diretor e o Mark Knopfler estavam querendo, porque o Mark Knopfler, na verdade, ele queria um som bem próximo do ZZ Top nessa guitarra. Só que na hora que eles foram fazer uns testes, eles esqueceram que alguns microfones ficaram fora de posição, e aí resultou num tipo de som que o Mark Knopfler falou, cara, é esse som que eu quero aqui, ó. Não esquece o negócio de ZZ Top. Eu quero esse tipo de som, que é realmente o que acabou ficando na gravação final de Money for Nothing. E além dele ter adorado aquele som teoricamente errado, essa música não tem overdubs, cara. Não tem nada. É um take cru que foi pro disco. Que é o que a gente ouve aqui. Acabou se transformando numa canção antológica que definiu, inclusive, aquela era da MTV por meio exatamente de uma crítica ácida à cultura do estrelato instantâneo, que era aquilo que os funcionários estavam comentando. E pouquíssima gente sabe que a animada Walk of Life, que na verdade é uma homenagem do Mark Knopfler ao Ray Charles e ao Johnny Cash, tem inclusive uma letra que celebra a dedicação dos músicos de rua. Essa música quase ficou de fora do álbum. Por quê, cara? Porque o produtor lá, o Neil Dorfman, ele achava que essa música não se encaixava no tom mais introspectivo do disco. E aí, tanto o Mark Knopfler quanto o restante da banda, eles brigaram muito com o produtor, bateram o pé no meio de um monte de discussões, e essa música acabou entrando, e realmente foi uma decisão acertada, porque Walk of Life se tornou um dos maiores sucessos, não apenas desse disco, mas do Dire Straits, inclusive com aquele órgão Hammond sensacional, aquela vibe quase rockabilly que essa música tem. Essa música, inclusive,
Foi sugerido um arranjo meio bossa nova para ela, num determinado momento ali da gravação, mas aí o Mark Knopfler bateu o pé e falou que não, tinha que ser uma coisa mais sacolejante, quase rockabilly, e ficou do jeito que a gente ouve essa música até hoje. E aí tem, por exemplo, So Far Away, que é a música que abre o disco, que tem inclusive uma introdução bem melancólica, né? É uma balada romântica sobre a distância em relacionamentos, né? Que é aquela coisa inspirada pela própria vida itinerante do Mark Knopfler, né? Vide a frase I'm tired of being in love and being all alone, ou seja, eu tô cansado de estar apaixonado e continuar me sentindo sozinho, né? E a guitarra do Mark Knopfler nessa música tem uns arpejos muito delicados. Essa música não tem solo de guitarra. E esses arpejos criaram uma atmosfera quase etérea nessa música. Tem uma outra canção chamada Your Latest Trick, que foi inspirada também pelas noites de Nova York, né? Com os táxis amarelos, caminhões de lixo ali. E essa música é uma balada meio jazzística, que tem um saxofone inesquecível do Michael Brecker, saxofonista espetacular. E o Mark Knopfler, ele canta nessa música, cara, com uma melancolia contida, assim, sabe? Narrando o fim de um romance e fazendo isso com uma sensibilidade quase cinematográfica. E aí tem uma outra canção também que é bastante longa, que é Why Worry, né? Tem 8 minutos e meio. Essa música é uma espécie de meditação meio etérea a respeito de se ter esperança naquele tempo. Tem também uma outra canção que pouca gente fala dessa música, que é Ride Across the River, que tem quase 7 minutos e aborda a perspectiva da parte de um soldado. Pode ser um soldado idealista como um mercenário, que ele está em guerra, como acontecia na América Central naqueles anos 80. E essa música tem uns licks de guitarra bem discretos que o Mark Knopfler trouxe por causa da admiração que ele sempre teve pelo Carlos Santana. Você nunca reparou que essa música tinha um toquezinho do Santana, né? Pois é, tem. Tem também outra música chamada The Man's Too Strong, que é uma outra canção que o Mark Knopfler fez tendo o Johnny Cash em mente, né? Porque tem uma letra que narra a história de um soldado que, ao voltar da guerra, ele vira um bandido. Por quê, cara? Porque ele é incapaz de se reintegrar à sociedade. Tem também uma outra canção chamada One World, que tem um leve acento blues, mas só que um blues meio urbano ali, e uma letra melancólica que reflete a desunião global da época, né? Inclusive desunião global que continua até hoje. Curiosamente, o Mark Knopfler já declarou que essa música é a pior música que ele fez com o Dire Straits. E aí tem também a bela faixa título, né, que encerra o álbum, que é um hino antibélico inspirado, como eu falei, pela Guerra das Malvinas, cara, e retrata os pensamentos de um soldado que está à beira da morte ali, junto com os seus irmãos de armas, né, e é uma letra devastadora. E tem um clima sonoro de despedida que é bem emocionante. Com relação à capa do disco, durante muitos anos, essa capa aqui foi classificada como icônica, que é evidentemente um exagero, né? Por quê? É uma capa legal que traz a imagem de um violão do Mark Knopfler, um National Style ou Resonator, que era do Mark Knopfler, inclusive muito usado no blues, flutuando ali com um céu azul, mas é uma das capas evidentemente mais reconhecíveis do show business, isso não tem a dúvida, mas de icônico não tinha nada, né? Vamos combinar, né? Então o Brothers in Arms é sim um documento de uma era. Por quê? Porque esse disco ele capturou muito bem o espírito dos anos 80, né? Aquela ascensão da MTV, a transição do analógico para o digital, os conflitos globais, né? Mas também ele é um disco que envelheceu muito bem. E o que poderia, na verdade, soar datado, né, como aqueles timbres de teclados, né, hoje, na verdade, a gente ouve isso e considera como parte, até mesmo como parte de um certo charme que esse disco tem. E a guitarra do Mark Knopfler, né, que tem uma expressividade absolutamente sem igual, continua a, inclusive, ser um padrão de influência para um monte de gente, inclusive das novas gerações, porque é realmente um timbre sensacional. E é claro que as letras das canções, que, né, tem aquela mistura de ironia, de romantismo e de crítica social, essas canções continuaram bem relevantes e continuam muito atuais, cara. Porque com o passar das décadas,
esse disco aqui também se transformou em um imenso sucesso comercial e também um espelho da condição humana que busca sempre amor, ao mesmo tempo em que faz a guerra, tem ambições e ainda mantém a esperança. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião e também mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe a respeito desse disco aqui, que realmente é um disco, para mim, é quase uma obra-prima, parece uma coletânea. E aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito desse disco. O que é que você sentiu quando você ouviu esse disco pela primeira vez? Como esse disco foi importante para sua vida? Ou se você é daqueles também milhões de pessoas que detestam esse disco, porque não ouviu tanto nas rádios que acabou pegando um bode dele. Coloca aqui nos comentários, tá? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e não deixa de mostrar esse disco para seus filhos, viu? Tá bom? Até a próxima!